Sejam todos muito bem-vindos para o AmadCast. Esse projeto da Amad, que nós temos um novo episódio toda semana. E aqui ao meu lado, como co-host, nossa primeira vice-presidente, Ana Paula Cunha. Oi, Ana. Oi. E nossa convidada de hoje é a atual coordenadora da Comissão de Direito Condominial, Calissane Botelho. Oi, Cali. Oi, meninas. Oi, bem-vinda. Boa noite. Um up, assim, né? Minha última gravação, eu tinha acabado de entrar para a Amad como membro e em menos de 9 meses, acho que mais ou menos isso. Veio o convite para coordenadora. Inclusive, acho que foi dali que a Ana bateu o olho assim em mim e achou que eu tinha algo a mais para oferecer. Ela matou mesmo o segredo, mas foi mesmo. Porque eu cheguei no dia da gravação e falei que eu tava muito nervosa. Eu vi a Ana, assim, sabia já da experiência dela, e às vezes a gente fica um pouco assim. O currículo da Ana é. Currículo, sabendo que ela veio de um escritório que é de condominial, vim muito receosa. Até assim, gente, será que eu vou conseguir compartilhar algo de interessante? E acho que fluiu bastante, né? Foi sem corte, foi bem natural. Foi bem leve, você contou sua trajetória, e aí pincelou um pouco da experiência da atuação extrajudicial, da sua atuação hoje, o que pode ser feito, o que deve ter, os cuidados. A gente falou de assembleia, falou de penalidades, não lembro de todos, mas a gente deu uma passada assim, né? Em quase todos os assuntos, falamos de convenção, de regimento. Os principais assuntos de condomínio, a gente deu umas pinceladas. Assim, então, vale a pena assistir esse episódio. Lá. Assim que terminar este, você volta aí no histórico de episódios da Amad para ouvir para assistir. Da segunda temporada. Esse podcast. Mas assim, Calissane, na verdade, o convite surgiu, a gente gosta, né, sempre de estar trocando e oxigenando as comissões, porque elas são hoje o coração da Amad. É ali que as coisas acontecem, é através das comissões temáticas que vêm as ideias, que surgem os eventos, que a gente produz efetivamente conteúdo. Então, a gente ter pessoas à frente das comissões que realmente atuam, que sejam envolvidas com o tema e que vivam cada um dos mercados, isso é muito importante. E assim, a gente vem, né, de uma boa leva de coordenadores. Então, a Comissão de Direito Condominial, quando a gente, no nosso primeiro mandato, ela foi assumida pela a Flávia Campolina, que na verdade não tinha experiência no condominial, mas eu tinha convidado a Flávia para ser coordenadora de comissão, e aí ela falou que ia pensar. E aí ela ficou alguns dias para pensar, e eu já tinha, enfim, achei que ela ia e convidei uma outra pessoa para a comissão, que seria, que tinha sido o convite para ela. Eu falei, olha, agora eu tenho uma comissão de condominial, você topa o desafio? Ela falou, Elisa, não é a minha área, mas eu posso sim trazer pessoas que vão agregar. E a Flávia fez, né? Ela deslanchou, fez um excelente trabalho, foi uma comissão muito ativa, ela produziu muito conteúdo, ela trouxe muito evento. Depois a gente teve a Gabriela, que é uma pessoa que produz muito conteúdo na área, uma pessoa que realmente atua. Então a Gabriela também fez um trabalho muito bacana. E aí, quando foi chegando no final do ano, eu assisti uma palestra da Calissane, né? Eu já tinha visto o podcast, porque assim, a gente que atua dentro do mercado condominial, a primeira vez que a gente foi escolher o nome, e aí a comissão de condominial era a única que a gente não tinha um nome. Por quê? Porque a gente atua na área há muitos anos, tanto eu quanto a Ana Paula, e a gente olhar para um lado, olhar para o outro e não via, né? Então, assim, quando a gente assumiu a primeira gestão, a gente teve, né, olhando para o mercado e tentando escolher um profissional que pudesse, algum colega que pudesse assumir a comissão de condominial, a gente teve uma certa dificuldade, porque ali ainda tinham poucos profissionais efetivamente, foi logo ali na pandemia, né, tivessem atuantes com o direito condominial, porque a gente olha, a gente sabe, né, peneirar quem tá há pouco tempo, quem tá há mais tempo, quem tem experiência, quem não tem. Óbvio, tinha o Silvio Cupertino, mas ele já estava com uma outra missão na coordenadoria lá da comissão da OAB. Então, assim, olhando, e aí, quem que a gente vai buscar, né, que pudesse? Aí foi quando surge a Flávia, que fez um excelente trabalho, e aí logo depois ela assume a comissão de locação.
E aí veio agora, né, quando a gente pensou, vamos trocar novamente os coordenadores das comissões, nós olhamos de novo no mercado e aí eu assisti uma palestra sua, eu já tinha visto o podcast, mas assisti uma palestra sua dentro do Sindicom, e aí eu olhei pro Dr. Carlos e o Dr. Carlos, não, ela realmente é boa, eu falei, gostei. Aí eu ligo pra Ana e falo, Ana, eu gostei daquele Sani, o que você acha? Ela realmente eu gostei. Ana me deu a honra de estar no meu curso no novembro condominial. Eu fui. Ela foi. Foi esse mesmo. Aí a gente conversou logo depois disso. Então, assim, foram ideias, a Ana falou, eu já tinha pensado nela. Então, foram ideias que se casaram. Eu gostei muito, né, quando eu te conheci no dia do podcast, pessoalmente. Então, assim, aí eu falei, não, realmente é uma pessoa que a gente vai ter um olhar diferente. Aí deu tudo certo. Mas, na verdade, até pra falar já um pouco da minha trajetória, eu fiquei no off durante muito tempo. Conforme eu falei no podcast anterior, eu venho de administradora. Eu venho de uma época que era normal ter jurídico de administradora, né? Porque hoje as grandes administradoras de Belo Horizonte já não fazem mais isso, entenderam sobre irregularidade e se adequaram. Mas eu comecei em uma administradora. E aí, quando eu resolvi ter o meu próprio escritório, inclusive orientei a administradora que eu trabalhava na época, de que deveria fazer essa adequação, de que não poderia mais ter aquele serviço dentro da administradora, e eu fui caminhar sozinha. Eu fiquei naquele desespero, que acho que todo mundo fica quando começa a empreender, né? De conquistar clientes, de fazer ali perante os clientes o meu nome. Só que eu fiquei tanto tempo focada nisso, em colocar a mão na massa, em participar, em conduzir, me especializar e conduzir assessoria jurídica para condomínios, que eu não tive tempo de me ater de que o mundo digital estava acontecendo. Então, minha ficha só caiu na pandemia, que eu acho que todo mundo se viu meio que obrigado de olhar para o digital. E aí eu vi você, inclusive, como blogueira de Instagram. Apesar da gente não gostar, gente, é verdade, né? Eu acho que todas nós nos sentimos até um pouco ofendidas quando tem essa nomenclatura, nada contra os blogueiros. Mas enfim, tinha a Mariana, que faz um trabalho bem consolidado também no direito imobiliário, e eu pensei, gente, o que está acontecendo? E eu tô ultrapassada, porque tá todo mundo no digital, criando um posicionamento e estratégia jurídica no digital, e eu não. E aí fui para uma mentoria, através da Andrea Resch, e aí que foi a minha virada de chave. Aí que eu mudei um pouco, eu entendi a necessidade de ir para o digital e de integrar esse mundo dessa forma. E outro ponto extremamente importante, e eu até destaco para todos os advogados a importância da AMAD nesse sentido, do tal do networking, que até então era uma expressão que eu ouvia falar, mas não entendia de fato o que é. E aí entender mesmo, não só o significado, mas como a sua realidade muda através do network. E aí a Gabriela, que é minha assessora, e aí também é uma amiga pessoal minha, uma colega de profissão, me levou para a AMAD. A gente já fazia parte de outro grupo e ela me convidou, me chamou para ir para a AMAD e comecei a participar. Então, assim, a partir da minha entrada na AMAD, eu estou em todos os eventos. Porque eu realmente comecei a querer ir, a participar, integrar. E principalmente, a ser vista e reconhecida como uma especialista com propriedade na matéria. Que é justamente isso que você falou. Às vezes a gente olha para o lado e não vê especialistas mesmo. Apesar de saber que tem muita gente que atua, não, né? Muitos atuam, mas muitos a gente consegue entender. E a gente tem gente que está querendo entrar agora, tem gente que já está há mais um tempo, mas é mais conservador. Enfim, a minha estratégia era essa. Eu queria ser reconhecida pelo que, de certa forma, eu entendia que eu já era. Eu já tinha experiência. Quando eu entrei para a AMAD, eu já estava com 10 anos de experiência em assessoria jurídica condominial. Então já tinha bagagem, mas precisava desse reconhecimento digital. E o network foi importante nesse aspecto. E não só no aspecto de posicionamento, mas até de precificação. Porque quando você se põe como especialista, automaticamente você melhora a sua estratégia comercial, de precificação. E o network foi importante para isso. As relações que se formaram a partir dali, os vínculos, o próprio Sindicom. Eu sempre, desde quando eu comecei, eu conheço o Dr. Carlos pela instituição do Sindicom e pela imagem, né, que ele tem retocada em Belo Horizonte, pelo cargo que ele ocupa. Mas apesar de conhecer, nunca tinha tido um contato tão direto, um vínculo igual hoje a gente tem, dele confiar e delegar e pedir. E abrir as portas pra gente. Isso, né? e entender a importância que são os eventos ali dentro do Sindicom, né, a instituição, como que a gente tem que preservar a imagem do ambiente. E hoje
felizmente, sempre que eu converso com ele, não, vamos fazer o evento sim, o cuidado, né, que ele tem com relação a tudo e confiar na gente esse papel de fazer um evento lá dentro. É isso. E assim, a importância da parceria, né, com o Sindicom e com outras instituições, esse vínculo que a gente cria através da AMAD, porque a gente consegue proporcionar cada vez mais para os associados conteúdo, experiências, promover eventos cada vez mais assertivos ali, cada vez mais direcionados para a área de atuação de cada uma, porque quando a gente fala direito imobiliário é muito amplo, né? Então a gente tem ali, tem situações, hoje mesmo, um associado me chamou e falou, eu vi que você está como coordenadora da comissão dentro, né? Não, como administradora do grupo da comissão tal. Eu queria trocar uma ideia, eu falei, vai direto no coordenador, porque eu não atuo nessa área, porque ele queria trocar uma ideia de precificação. Então, assim, a gente ter isso e esses vínculos é muito importante. Mas, assim, olhando para a comissão de condominial, o que a gente pode esperar disso nos próximos meses? Você já lançou, né, no Instagram, já tem ali uma série de webinários, mas conta um pouquinho o que você tem ali, qual que é a sua proposta, o que são seus planos para a comissão? Elisa, o meu objetivo é ser bem intencional com todos os eventos ou encontros que eu conduzi à frente da comissão. Intencional no aspecto de que nossa vida é muito corrida. Todo mundo ali tem sua vida pessoal, profissional, o advogado condominialista, várias assembleias para realizar durante a semana. Então, que esses encontros sejam de fato produtivos e que agreguem de alguma forma valor para os membros da comissão. Ou em questão de conhecimento ali, de uma matéria específica, agregar conhecimento nesse sentido, ou também de desenvolvimento profissional. Tanto que o primeiro encontro vai ser sobre marketing digital, de como a gente pode abordar, estratégias de abordar. Vamos ter, salvo engano, em agosto, sobre gestão de escritório. Então, a intenção é essa, de que todos os encontros, sejam presencial ou digital, que seja intencional. Que quem for participar saia dali com aquela sensação de, nossa, foi válido. Estou finalizando aqui essa 1 hora do meu dia que eu participei desse evento com algo que agregou à minha carreira profissional e pessoal. Justamente vindo dessa ideia do network, de que aquele encontro, aquele lugar vai ser um ambiente propício. E aí, lembrar também que o network não está só relacionado à prospecção de cliente, a ter cliente, mas de um ambiente de desenvolvimento. De troca de experiência. De troca de experiência. Até mesmo porque eu levanto a bandeira de que a advocacia condominial assertiva, ela vem muito do extrajudicial. De como o advogado vai conduzir e dar ao cliente ferramentas e mecanismos que ele providencie, que ele otimize a gestão dele, sem precisar do judiciário. Eu acho que no imobiliário isso é muito forte, né? Mas no condominial também e é uma janela, é uma oportunidade muito grande para quem quer, de fato, trabalhar nessa área do direito condominial, que é o direito condominial. Kali, e assim, participar desses momentos é a ambiência, né? Estar inserido dentro de ambientes com outros colegas que atuam naquela mesma área. Então, assim, eu dei uma olhada na grade de webinars que você lançou e todos ali, como você falou, tá tudo muito intencional, então tem temas relacionados ali para os advogados do direito condominial, mas também para o do imobiliário, né? Porque, por exemplo, gestão de escritório, nós três aqui passamos por essas dores e tá sempre, a gente conversa sempre sobre isso, mas cada uma com as suas dificuldades, cada uma com as suas dúvidas, e a gente vai se reaprendendo, então ter esse momento, porque às vezes a gente fala tanto em condominial, mas é uma realidade que a gente passa também. E não só isso, tem alguns assuntos de matérias específicas com relação ao direito condominial, que a intenção é que as pessoas que participem consigam de alguma forma trazer feedbacks ou demandas que possam adequar a sua prestação de serviço já existente. Ou para aqueles advogados que estão começando agora, saber o caminho, para onde ele começa, como abordar alguns pontos dentro da sua advocacia. Independente, então, do estágio, né, de carreira que cada um que está iniciando vai aprender ali, talvez seguir por onde seguir, mas também quem já atua tem insights, tem alguma coisa que ele pode aperfeiçoar ainda mais.
um ponto que eu sempre gosto de destacar. Eu sou advogada condominialista. Eu só atuo para o condomínio. Eu não pego ações de condômino. Só que para eu entender o mecanismo e como eu vou atuar em favor do condomínio, contra até o condômino, eu preciso entender como que a legislação tem amparado e tem entendido o lado contraposto. Um ponto importante, por exemplo, nulidade de multas. Para eu conduzir bem uma aplicação de penalidade de multa, eu tenho que entender como que o judiciário vem se movimentando com relação à nulidade dessas aplicações. Então, esse ambiente, focando mais no webinar, tá, gente? A intenção é essa. A cobrança extrajudicial. Quais são os pontos importantes para o condominialista, o advogado que atua para condomínio pode atuar. Mas para você que tem uma advocacia, inclusive em massa, porque o público do condômino é maior do que do condomínio. Como que eu posso ali atuar de forma assertiva para o meu condômino? Quais são os pontos que eu posso embargar uma execução de forma satisfatória? Há pouco tempo atrás, uma colega minha me perguntou assim, Calissane, eu vou fazer um embargo. Quais são as dicas que você acha que eu devo inicialmente olhar aqui para fazer um embargo? Eu falei, olha se é um título extrajudicial, para isso tem que ter ata de assembleia, tem que ter as planilhas. E aí vou batendo alguns pontos com ela. E depois que a gente terminou de conversar, eu pensei assim, nossa, olha o quanto que isso é importante. Se você já tem deixar um checklist mesmo. No escritório eu tenho um checklist, assim, pronto para executar, quando eu vou executar uma ação, quando eu vou fazer uma análise de regimento interno. E para o outro lado também, para quem atua para condômino. Olha, se eu tenho um embargo de execução, qual é o primeiro ponto que eu vou olhar? Para que eu possa ter uma fragilidade naquela execução feita pelo condomínio, a planilha, se a cobrança está ocorrendo de acordo com a convenção. E quando você vai fazer o checklist do regimento, por onde você começa? Os pontos. Já na análise, né? Na análise. As áreas comuns do condomínio. Primeiro, olhar a convenção, que é em questão de norma hierárquica, a convenção não pode ser revogar, o regimento interno não pode revogar nenhum artigo que esteja expresso ali. Apesar de que a gente sabe que são documentos diferentes, vão abordar assuntos diferentes. Então, inicialmente é isso. Qual que é a diretriz que a convenção dá com relação ao quórum para aprovação, se existe algum assunto que tem cunho de regimento interno que está ali na convenção, para eu assegurar que aquilo ali não tenha uma contradição. E aí, áreas comuns. Mas um ponto que eu sempre bato, até na minha proposta eu apresento isso, que eu faço primeiro uma reunião com um conselho formado por membros ou do conselho fiscal, conselho consultivo, em que eles me apresentam quais são as principais dores do condomínio. Porque talvez eu não tenha nenhuma norma já constituída com relação àquele problema que eles passam, mas a partir do que eles me definem ali, da história que eles me contam, eu já coloco um esboço e vou aperfeiçoando de acordo com algumas normas que eu sei que são funcionais, que eu sei que vão surtir efeito e que vão ser adequadas para aquela coletividade condominial, né? Porque o regimento interno ele sempre vai mudar. Porque o perfil de morador muda. Hoje você tem um condomínio que os moradores têm um perfil de já pessoas mais velhas, que não tem mais criança. 10 anos depois já mudou, porque a gente sabe que até aí do direito imobiliário passa por sucessão, herança, enfim. Aí já vem os filhos daqueles antigos proprietários que têm criança. E muda. A norma já não se torna apta para aquele condomínio. Então, a readequação do regimento interno, a análise, a atualização, ela é extremamente devida por isso. Convenção condominial não acho que nem tanto, sabe? A gente está com um assunto muito controvertido e pauta, principalmente entre condominialistas e imobiliaristas, sobre o Airbnb. A locação atípica por curtíssima temporada. E aí a gente tem o último entendimento do STJ no sentido de que a convenção que veda expressamente esse tipo de locação é válida. Então, alguns condomínios que têm me procurado para reratificar a convenção é mais nesse aspecto. Apesar de eu defender de que não deve ter uma vedação expressa, mas uma regulamentação nesse sentido, porque a vedação pura e simples não vai ter o efeito que eu acredito que seja satisfatório, mas sim uma regulamentação que deixe ali todas as partes de certa forma satisfeitas, porque não pode ir para até mesmo porque a gente vai precisar do código de 2 terços para reratificar aquele documento. E eu vejo que a maioria dos condomínios que não tem êxito em reratificar uma convenção é porque está sempre entre 2 extremos. Uma discussão também que é antiga, fração ideal, cobrança de rateio por taxa de condomínio por fração ideal ou por igual. Por que você não consegue reratificar às vezes a convenção? Porque os moradores que têm um apartamento menor brigam, que querem sim a fração ideal, e às vezes com os argumentos que você sabe que não tem nenhum tipo de procedência.
E quem quer igualizar, que não seja por fração ideal, vem com aquela ideia de que não, tem que ser por igual, e não considera alguns pontos relevantes, como o consumo de água. E aí entra naquele si, mas eu tenho uma cobertura e mora 2 pessoas, e o apartamento tipo mora 5. A gente não tem que ir nesse si, porque se for considerar isso, vai ter consumo individual. E existem alguns condomínios que nem conseguem fazer essa individualização. Então tem que ter um bom senso. Quando você não vai com os 2 extremos muito formados, dispostos a ceder e negociar o que é melhor para aquele condomínio, você consegue retificar a convenção. Eu tive uma reunião na semana passada em um condomínio ali no centro, que está bem polarizado. É um condomínio pela região, está ali entre centro e centro-sul, que tem muito investidor. Tem muito investidor, mas a realidade do condomínio, para quem mora lá, está bem desgastante, porque, de fato, o Airbnb lá tem causado transtornos gravíssimos de relacionamento e de perturbação do sossego. Mas, na Assembleia, inclusive, foi tratado questões relacionadas ao direito de propriedade, que se tem violação ou não. E um dos pontos que eu deixei importante é, gente, a gente não está tratando mérito aqui. Tese, mérito, a gente vai para um processo. Aqui é discutir uma re-ratificação da convenção de vocês, de forma que atende à coletividade condominial. E aí conseguimos chegar num consenso para começar os procedimentos de re-ratificação, mas já com essa ideia de que não vamos abordar 2 extremos, mas uma regulamentação para que, se tiver sim alocação atípica e de curtíssima temporada, como pode ocorrer? Porque a gente também não pode ser cético ao ponto de acreditar, pelo menos eu penso assim, né? Não sei se eu estou corrompida já pela condominialista que eu sou, de que um apartamento que é utilizado para Airbnb não vai causar transtorno, gente. A insegurança é muito grande. Querendo ou não. Calissane, mas a pessoa que loca por 36 meses pode acontecer. Ilegalidade? Lógico que pode. Eu já tive condomínio que nem era locação, era proprietário, que a Polícia Federal chegou lá para fazer apreensão. Não é uma receita de bolo. Só que a gente tem que entender que está suscetível, sim, a ter um descumprimento maior de normas. Eu já loquei pelo Airbnb e eu, como condominialista, não me ative a ler o regulamento interno. Claro que você parte de um bom senso, que eu já tenho uma noção do que eu posso ou não posso fazer ali, mas a maioria das pessoas não tem, gente. Você vai ali no Rio de Janeiro, vai passar 3 dias ali, você vai parar para ler o regimento interno. Na verdade, a verdade é que não lê. Não lê. E isso causa, sim, uma insegurança para os moradores, até pela falta de comprometimento. A pessoa está ali, passou 3 dias, qual que é o nível de preocupação dela com aquela comunidade condominial em que ela não se insere, que ela está ali então você vai pegar hóspedes... Tá no momento de lazer. Você vai pegar hóspedes que vão sim ter um bom senso e respeitar, entender, e ficar nesse novo condomínio da mesma forma que você já age no condomínio onde você mora. Só que tem pessoas que estão muito pouco comprometidas com isso. Estão por lazer. E aí você pega carnaval. Mora em casa, não mora em condomínio, é de fora. Às vezes tem... São uma série de fatores. Então, esse tabu tem que ser... eu acredito particularmente que os investidores, as pessoas que pretendem utilizar dessa forma também pensem no lado oposto. Na insegurança que traz para aquela comunidade condominial e que ele não mora. Que ele não reside. Porque será que se aquele imóvel fosse o que ele habitasse, em que ele residisse, ele trataria da mesma forma? E na verdade, eu acho que para a gente conseguir quebrar alguns tabus e mudar alguns pensamentos, tanto de um lado quanto do outro, eu acho que o papel do advogado é fundamental. Nós, como assessorias de condomínio, nós como assessorias de condôminos, a gente precisa ter essa visão de que ali dentro precisa ser apaziguado algumas situações e também demonstrado a importância de ter essa regulamentação e de não ir aos extremos. E aí é que a gente bate no ponto da importância de um advogado especializado em direito condominial. Porque essas estratégias do que você pode para amarrar aquela situação é só quem tem conhecimento naquela área que vai poder falar. Não que, mas aí a pessoa que nunca atuou não vai ter competência, talvez até possa trazer estratégias e soluções mais eficazes do que quem é um especialista. Mas quem é especialista e já convive com isso e pratica a advocacia no judiciário, de forma extrajudicial, vai conseguir te dar amparos
legais dentro daquele documento. E vocês, na comissão, você pretende, além do webinar, promover eventos presenciais com esses temas mais polêmicos? O que vocês estão pensando aí? Então, Ana, assuntos polêmicos não, mas eventos destinados à valorização da nossa classe de especialistas em direito condominial e temas que agreguem valor a eles. Eu vou dar como exemplo o nosso último encontro, em que eu até dividi o painel com a Elisa, e nós abordamos como assunto a due diligence e as regras de compliance em condomínio. Não sei se a Elisa reparou, acho que reparou, porque a gente teve o último evento foi muito bem elogiado. Nosso público estava formado de forma bem significativa de advogados. Até por ser feito dentro do Sindicom, a gente foi muito com a cabeça de que síndico orgânicos. E quando a gente chegou lá, que a gente pergunta quem que era síndico, quem que era administradora, a maioria eram advogados. No momento da nossa palestra, que tinha mais de 50%. Tinha um público muito expressivo de advogado. E o advogado que vai nesse evento, ele vai com qual intenção? Eu quero saber o que a Elisa, como especialista na área, pode me falar para agregar também a minha advocacia. E nesse evento, nós abordamos as regras, os manuais de boas práticas, que foi inclusive o assunto do evento, do que você foi no meu ano passado. Mas foi outro tipo de manual de boas práticas. Em novembro do ano passado, que a Elisa teve presente, era manual de boas práticas de procedimento de aplicação de advertências. E aí abordava comunicação assertiva, estratégias do síndico. E nesse foi direcionado a boas práticas na contratação de prestadores de serviço. E foi apresentado, é claro, de uma forma para o síndico, de como aquilo ali ia ajudar e agregar valor na gestão dele, tanto para o síndico profissional, a importância dele apresentar aquilo ali no momento de conseguir uma proposta comercial, para o síndico orgânico, como forma dele se precaver durante a sua gestão condominial, para ter segurança também, né? Ele vai contratar uma obra, ele ter o aporte, o amparo de que ele vai contratar um engenheiro. Mas também para os nossos colegas advogados como um produto. Acho que na advocacia a gente nem pode falar produto, né? Mas uma prestação de serviço que ele pode apresentar no seu currículo, porque é algo que eu faço já há algum tempo e que, assim, agrega muito valor. É um trabalho muito bom de se fazer, porque você vai fazer ali de acordo com aquela realidade do condomínio, e é muito bem vista para a gestão. O síndico que apresenta isso dentro da previsão ou dos serviços que ele pretende, da sua estratégia, durante o seu mandato, ele agrega valor, porque é remetido à transparência, à honestidade, à confiabilidade. E a gente abordou isso, acho que foi muito bem aceito pelo público, tanto síndico e para os advogados presentes. Então, os próximos eventos, que sim vai ter evento presencial, é porque a gente está dando intervalo para realizar, mas ainda no primeiro semestre vamos ter evento presencial, sim, e no segundo a gente já tem o Conexão, que esse ano vai ocorrer. A gente já teve, né, o primeiro Conexão. O Novembro Condominial. Na verdade, foi Novembro Condominial em 2023, e esse ano vai ser em outubro, mas também comemoração do Dia do Síndico. Mas vai ser um evento presencial e com essa mesma estratégia de assuntos extrajudiciais, de apresentar tanto para o síndico quanto para o advogado estratégias de que eles podem abordar ou na gestão ou na sua advocacia condominial. Bem, com tudo isso, fica mais do que comprovado que a Comissão de Direito Condominial da AMAD está em boas mãos. Calissane, nós estamos aqui, né, para o suporte mesmo, para que tudo isso, todos os seus projetos possam acontecer, mas e te desejar mais uma vez, né, que seja uma gestão aí muito com bons frutos e realmente que os nossos associados, né, entendam todo o potencial de tudo isso que você está programando e se disponibilizando a fazer, porque é assim que a gente cresce, como profissional. Eu, com toda certeza, eu era uma advogada antes de entrar na AMAD, e assim, entrei na AMAD pouco antes da eleição, mas tudo que eu aprendo, e todos os contatos, e tudo que acontece dentro, realmente me levaram para um outro patamar, né, Ana? Verdade. Eu consigo enxergar muito bem isso, porque a gente já tem um relacionamento. Então, hoje, as pessoas que estão dentro da AMAD como associados estão, né, fazendo parte ali
da comissão de condominial, eles vão conseguir ser valorizados e pegar essa experiência toda, pegar o seu know-how e ao mesmo tempo ter essa troca, essas parcerias, enfim, todo esse cuidado que você já está passando, a gente sabia muito bem disso, e assim, só temos a ganhar, porque aí a classe toda fica valorizada. E dar lugar de fala para quem quer ter lugar de fala. Eu acho que a AMAD tem isso. Sim. Logo quando eu entrei, eu percebi que eu ia ter esse espaço. E eu sempre falo com as pessoas que estão entrando agora ou com as que já estão. Aproveite os espaços que lhe é oferecido e chegando lá, faça com que você tenha mais oportunidades. E na Comissão de Direito Condominial, eu quero deixar isso muito claro, que as pessoas que querem ter espaço, as pessoas que querem visibilidade, vão ter esse espaço, vão ter visibilidade. Vamos dizer, é o meu projeto, de que quem quer realmente consiga ter ali naquele local de desenvolvimento, ou presencial ou virtual, que eles tenham um destaque, um ambiente também, para não só fazer network, mas para de alguma forma desenvolver sua carreira. Sim, com certeza. E a AMAD é muito aberta, né? Então, a gente, inclusive, né, deixa muito aberto para os membros que queiram escrever artigos, para os membros que queiram participar, de promover lives, webinar. A gente está aberto para isso. Então, na AMAD realmente tem esse espaço. Tem essa possibilidade. E como parte do nosso projeto, né, a Calissane vem em alguns próximos episódios, também com convidados, também aqui como host, para debater assuntos e poder contribuir. Então, assim, fique ligado, porque vem muita coisa boa por aí. Então é isso, gente, olha só, chegando ao final deste episódio, mas é um episódio realmente para mostrar todo o trabalho que vai ser desenvolvido, e nós traremos outros coordenadores, mas fiquem de olho porque vem muita coisa. E sobre os próximos episódios, Ana? Não deixem de assistir todas as quartas pelo YouTube e pelo Spotify. Então é isso, sempre ao meio-dia. Até a próxima. Até mais.